Que você já ouviu falar muito sobre o Sesc Glória, isso eu já sei. Mas você sabe qual é a importância dele para fomentar a cultura aqui no Espírito Santo? Hoje a AS Brasil recebe a Renata, que é gerente de cultura do Sesc aqui no Espírito Santo. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio aqui da AS Brasil. Muito obrigada mesmo por aceitar o nosso convite. Obrigada, Tamires, pelo convite. É uma alegria, uma honra estar aqui para falar de cultura, falar de Sesc Glória. Então, bora lá começar a falar sobre a cultura do nosso estado e a influência do Sesc, né, aqui para o Espírito Santo, para os artistas capixabas. Quais são os projetos, Renata, do Sesc para esse ano? Nossa, então, a gente tem muitos projetos veiculados pelo Programa Cultura. São 26 projetos, Tamires, e projetos que envolvem 8 linguagens artísticas, né? Nós temos música, audiovisual, cinema, artes visuais, literatura, biblioteca, arte e educação, memória e patrimônio, Caramba. Muita coisa. E dentro dessas linguagens artísticas se desdobram em 26 projetos. E esses projetos nossos, eles trabalham também num tripé, que é o fomento à cultura, fomento aos artistas capixabas, aos artistas, né, de todo o Brasil, fruição, e a formação de plateia, além de formação com oficinas, nas áreas da cultura, da arte e da cultura. Gente, que demais. E Renata, a gente estava batendo um papo antes de começar a nossa gravação. Você me falou que qualquer pessoa pode visitar o Sesc. O que o Sesc oferece para o público no geral, que não é artista, mas que quer ir se familiarizar, conhecer, entender mais sobre o que é cultura e arte aqui no Espírito Santo. Muito bom, então. Para visitar o Sesc Glória, o Sesc Glória é uma unidade vocacionada à cultura. Nós temos o Programa Cultura Sesc Espírito Santo, que trabalha com diversas oportunidades artísticas e culturais em todo o estado do Espírito Santo. E aí a gente tem várias unidades Sesc de São Mateus a Cachoeira de Itapemirim, que também tem muita fruição em cultura, muitas oportunidades na área da cultura. E no Sesc Glória, que também é uma unidade, nós temos 19 equipamentos culturais. Caramba. Na verdade, Tamires, é um dos Sescs mais completos, assim, da cultura em todo o Brasil. Então, nesses 19 equipamentos culturais, a gente tem duas salas de cinema, 2 teatros, estúdio de música, salas de aula de cinema, de música. Nós temos 2 galerias e vários outros espaços para receber o público. Temos visita guiada, projetos em todas essas áreas funcionando nesses espaços diariamente. É importante, a pessoa pode visitar ou ela pode procurar a programação em nosso site, né, que é o sesc-es.com.br, pode entrar nessa bilheteria, retirar os seus ingressos, e é isso, são todos muito bem-vindos e bem-vindas. Gente, olha só, para vocês que estão acompanhando a gente, então, fique ligado, porque Sesc Glória não é só teatro, tem muita coisa para vocês. Isso é um mito, né, Tamires? É verdade. Porque há muito tempo falavam Teatro Glória, que ele foi há muito tempo um Teatro Glória, na verdade foi Cine Teatro Glória, né? Ele foi inaugurado em 1930 como Cine Teatro Glória. E aí passou muitos anos, né, na verdade, desocupado, precisando de um restauro, precisando, né, de uma reforma também nos seus equipamentos internos. O Sesc comprou, reinaugurou em 2014 como Sesc Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Como todo centro cultural, muita arte, muita cultura, muitos equipamentos e muita gente participando com a gente. Ô Renata, o Sesc é um orgulho para o Espírito Santo, né? Vamos combinar. É, sim. E eu tenho uma alegria muito grande poder contribuir com o Sesc, né, na área da cultura. Minha pegada, minha jornada, né, tem sido sempre na arte, na cultura. Secretaria de Cultura, eu vou falar um pouco disso. Isso que eu ia perguntar, Renata, como você chegou no Sesc? Assim, você já vinha dessa área? Como que foi a sua jornada? A minha área de formação, né, eu sou pedagoga, arte educadora. Fiz um mestrado em música, né, em educação, mas com um tema voltado
para a música na ressignificação dos sentidos, na UFES. Meu doutorado também foi nas artes, nas culturas Guarani-Mbiá, aqui em Aracruz. E a pesquisa voltava para as diferenças artísticas e culturais que compõem todos os povos, o processo de identificação das pessoas. E nesse mesmo tempo eu atuei como secretária de Cultura do município de Cariacica, secretária de Cultura e Turismo do município de Viana e vim aqui para o SESC para somar com essa cultura em todo o estado do Espírito Santo. Inclusive, acompanhei um episódio maravilhoso na minha carreira que foi o lançamento do seu livro. Pela Lei João Bananeira de Incentivo à Cultura em Cariacica, um orgulho muito grande, um livro maravilhoso que eu recomendo. Vou pedir para você falar um pouquinho dele, te entrevistando, Thaís. Muito bom. Renata, e eu quero saber agora, qual é o calendário do SESC? Eu fiquei sabendo que vai ter uma movimentação aí em setembro. Conta pra gente, o que é que vem por aí? Movimentação assim, o ano tá bombando, né, o ano inteiro. Em setembro a gente tem novidades, que é o lançamento da 8ª Mostra SESC de Cinema. E o que é esse lançamento? Né? É um processo, primeiro, curatorial, feito com cineastas, distribuidores de filmes, diretores de filmes no Brasil inteiro. É feita uma curadoria nacional, inclusive com vários filmes capixabas participando, 52 filmes capixabas. Caramba! Produção muito incrível, um recorde de inscrições, né? E foi feita essa seleção e esse lançamento e premiação desses filmes vai acontecer aqui no Centro Cultural Sesc Glória, entre os dias 23 a 26 de setembro. Vamos receber todo o Brasil aqui, inclusive os nossos 2 filmes capixabas que foram selecionados também para circular em todo o Brasil. Gente, que demais! E assim, a gente sabe que o Sesc é reconhecido no Brasil inteiro. E aqui no Espírito Santo essa importância, né, para os artistas também, que sempre batem na tecla que eles ficam escondidos, que precisam de espaço. E o Sesc dá, né, essa oportunidade para os artistas também, né, Renata? Exato. Dentro do campo do fomento à cultura, essa é a nossa diretriz básica, que é oportunizar com que o artista capixaba, o trabalhador da arte, tenha esse espaço de produção, tenha um espaço de criação, um espaço de formação. Então, não é apenas estar no espaço para uma apresentação, mesmo sabendo, entendendo que isso é importante, é o trabalho, né, desse artista, mas um espaço de formação, né? Então, a gente tem cursos, oficinas em canto coral, oficinas de instrumentos, vamos abrir também oficina de viola caipira, estamos com oficina de gaita, né, iniciação ao teatro e várias outras áreas, na área da literatura também, escrita criativa. Ai, que demais, gente! Então, a gente trabalha com esse campo formativo que é muito importante para que esse trabalhador da arte sinta-se seguro, cada vez mais seguro na sua arte, possa criar, imaginar e transformar mundos por meio da sua arte. Caramba! E tem algum evento, algum projeto que te marcou? Tem algum que você tem aí em vista, você possa contar pra gente já, pode adiantar alguma coisa, alguma novidade, mas o que te marcou até esse momento no Sesc Glória, Renata? Foram muitos projetos, mas quando a gente vê, né, essa proposta formativa do Sesc, formando crianças, adolescentes, adultos, e depois a gente vê o retorno dessas pessoas se apresentando profissionalmente, e eles dizem, nossa, iniciei meu curso de teatro aqui. Aí você percebe como que o Sesc está aqui para transformar a vida das pessoas, para gerar oportunidades, para oportunizar também com que ele possa atuar nessa economia criativa, fortalecendo a economia criativa. E é importante a gente falar que, quando a gente fala de economia criativa, a gente fala muito de números, dados, né? PIB, tanto que contribui para o PIB. Mas quando a gente pensa a cultura, só pelo viés econômico, eu acho que a gente enfraquece muito, né, aquilo que é cultura de fato, porque a cultura são 3 dimensões, né? A cultura tem a dimensão simbólica, a dimensão cidadã e a econômica também, né, esse tripé. E a gente fala muito da dimensão econômica hoje, da dimensão cidadã, que é a transformação social, mas e a simbólica, que é a mais importante, que é você pertencendo àquele estado, né, àquela cultura toda que você quer expressar por meio da sua arte. Então a gente trabalha também com essas 3 dimensões e tenta valorizar essas 3 dimensões. E
E os nossos projetos têm essa pegada formativa, que é uma cultura diferente daquela do só entreter. Não há demérito nenhum na cultura de entretenimento, tá? Não é essa discussão. Mas são formatos diferentes, são políticas diferentes, a do entretenimento e a política cultural formativa, né? Que a gente às vezes tem um pouco mais de dificuldade de formar a plateia para ela. Então ela é um trabalho mesmo muito importante que o SESC faz e vocês nos ajudam muito pelos canais de divulgação, de comunicação e dizer, olha gente, isso está acontecendo, isso está rolando, vai para o SESC Glória. E Renata, você acha que falta as pessoas abraçarem mais a cultura, a divulgarem mais a cultura? Você acha que é um ponto de vista no geral ou realmente isso acontece? Então, quando a gente fala da cultura de massa, que é uma cultura, né, no sentido mais popular, a gente entende que os veículos de comunicação, né, divulgam mais. Porque vai alcançar 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Às vezes é uma cultura de uma reprodução de algo que já está posto, né, e tem seu lugar também de valor. Mas essa cultura que tem a base formativa, que trabalha a diferença, né, que é um espetáculo que foi criado por um dado grupo de um dado território que representa uma cultura daquele território. Um exemplo, uma atividade feita no território quilombola, né, no território indígena, né? Então, se a gente não busca fomentar, oportunizar condições para que essas artes, né, saiam desses territórios e ganhem as mídias, as ruas, os espaços de cultura outros, né, eles vão ficar ali. E ninguém vai saber deles. Então, um pouco disso. Então, falta, sim, um pouco mais esse incentivo para que essas culturas que são periféricas, invisíveis, que estão à margem da sociedade, aos olhos, né, elas possam ter oportunidade de estar em todos os espaços. Espaços de cultura são espaços para todas as culturas. E às vezes não é nem um espaço físico, tá? A gente fala muito de teatro, espaço da rua, das praças, é um espaço de fazer cultural. Onde tem gente, tem cultura. E Renata, uma pergunta que pode parecer clichê, mas é porque eu acredito nisso, eu quero saber a sua opinião. Você acha que a cultura, ela salva vidas? Ah, sem dúvida. Sem dúvida salva vidas, e não é um salvar messiânico, não. Mas é um salvar, vou citar aqui o Ailton Krenak, né? Ailton Krenak, no livro Histórias para Adiar o Fim do Mundo, ele coloca que a arte, ela vem para a gente criar paraquedas coloridos. Porque todos nós estamos propensos à queda, todos estamos caindo. Mas uma forma da nossa queda ser uma queda divertida, alegre, livre, vamos criar paraquedas coloridas. É uma metáfora que ele faz, né, para dizer que a nossa vida tem que ser tecida com alegria, com conexão com as pessoas, com a natureza, com todos que nos cercam, né? Então a arte, ela faz com que essa conexão aconteça. Então ela salva nesse aspecto, porque ela te coloca num outro lugar de potência, que é a potência de alegria. Que demais, gente. Mas olha só, agora vamos falar sobre... Nossa, até que a gente está filosofando aqui. Ai, eu fiquei emocionada. Mas é verdade, gente. Isso é muito real. É porque a gente costuma falar, o esporte salva vidas, cura a depressão, cura a crise de ansiedade. Eu acho que a arte também tem esse poder. Muito poder. Porque eu, por exemplo, quando eu tô mal, eu escrevo. Mas tem gente que canta, tem gente que dança, tem gente que atua. E o SESC é essa porta de entrada para essas pessoas também. Vocês estão com as portas abertas falando, olha só, aqui a gente recebe vocês. Isso. E como é isso para você, Renata, saber? Você tem, eu acho que acredito que você tem assim, essa dimensão, né, do que é o SESC para a população capixaba. É muito importante, é muito forte. A gente, SESC, Serviço Social do Comércio. Então, a gente tem o social do comércio, nosso público prioritário é o trabalhador e a trabalhadora do comércio, seus familiares, dependentes e população de modo geral. Mas quando a gente fala do trabalhador do comércio, a gente está falando muitas vezes daquele trabalhador que está 8 horas por dia ali no seu trabalho, e muitas vezes com dificuldade de acessar um espaço de cultura, de levar o filho para ver um espetáculo, né? Então o que a gente faz? A gente cria subsídios,
né? A gente, gratuidades, várias oportunidades para que esse público prioritário nosso acesse os nossos serviços de cultura. Eu estou falando aqui do programa Cultura, mas a gente tem o programa Educação, a gente tem o programa Saúde, programa Assistência, Lazer, Hotelaria, Esporte, né? Que atuam também com esse público prioritário, visando especialmente dar essa oportunidade, esse acesso, transformar vidas, formar pessoas, né? E projetando em uma melhor qualidade de vida para todo mundo. Tamires, um dado legal da gente levantar é que em 2023, eu tinha acabado de chegar no SESC, em dezembro de 2023, o SESC Glória, o Programa Cultura, alcançou 63 mil pessoas. Caramba! Então, dados de 2024, o ano passado, foram 213 mil pessoas. Gente, que salto! Foi um salto muito grande. Só no setor cultural Sesc Glória, 143 mil. E os 213 mil foram os projetos realizados fora, externo, em todo o estado do Espírito Santo. Este ano, 2025, né, considerando 6 meses, né, deste ano, a gente já ultrapassou 24% da meta, alcançamos 89 mil pessoas. Então, se a gente for nessa pegada, a gente vai alcançar muito mais até o final do ano. Então é isso, é alcançar pessoas, mas não é somente um número, é qualidade. Né, é qualitativo, não é apenas quantitativo. Então a gente percebe quando a pessoa acessa os nossos programas, os nossos projetos, ela sente maior pertencimento, dimensão simbólica. Ela sente transformação, a vida dela é transformada a cada contato, dimensão cidadã. E quando ela sai para produzir cultura, porque é uma influência que acontece na vida daquela pessoa, ou ela consome da economia criativa, consome um produto, um serviço cultural, a gente está fomentando a dimensão econômica da cultura. Caramba, que demais. E Renata, além do site do SESC, como que as pessoas elas podem ter acesso a todos esses projetos, as ações do SESC? Por exemplo, eu não tenho acesso à internet. Eu posso ir no SESC, lá eu consigo todas as informações. Como que funciona? Ela pode ir até o SESC, nossa bilheteria, né? Ela pode perguntar para nossa equipe é altamente treinada para receber com muito carinho todo mundo. Nós temos visita guiada também em todo o nosso prédio. A pessoa pode chegar lá, eu quero conhecer o SESC Glória. Então a gente tem uma equipe de arte educadora que vai fazer uma mediação cultural, né, mostrando cada equipamento, contando a história desses equipamentos. Isso que eu ia perguntar. O que tem nessa entrevista guiada? Olha eu aqui falando da entrevista. O que tem nessa visita guiada, assim, tem momento para perguntas, para tirar dúvida? Isso, tem sim. Ela começa com uma contação de história. Então, até a nossa visita guiada é artística, né? Tem uma contação de história. O nome do projeto da história chama-se Éramos Mar, porque quem entrar lá naquele prédio vai entender que há muitos anos atrás toda aquela área era mar. E era o Cais do Santíssimo, onde se levavam as sacas de açúcar, né, para vender. Então, foi no primeiro porto, antes existia um porto, foi um primeiro porto, que foi um cais, na verdade, né? E hoje a gente tem Centro Cultural Sesc Glória ali. Então, essa contação de história, ela vai transportando essa pessoa na visita para esses tempos atrás, fazendo uma costura com os tempos presentes, né? E a pessoa pode tirar dúvidas, a gente tem máquinas lá de projetores de filmes, né, muito antigos também. Então a criança, as pessoas têm acesso, elas ficam ali, né, vislumbram aquilo, nossa, como é que era isso, como é que era projetado no cinema antes. Então nossa equipe explica também como é que isso funcionava. É uma imersão cultural. Que demais. Renata, tem alguma coisa mais que você queira falar de importante aí que vem agora, ou um convite pro pessoal que tá assistindo a gente, que eu sei que tem novidade que ainda não pode ser dita. Olha, a gente tem tanta coisa e vou falar algumas, pincelar aqui algumas, dar uns spoilers aqui, tá, Tamir? Muito obrigada. Então, a gente vai comemorar também em setembro os 11 anos do Sesc Glória.
uma programação incrível que as pessoas podem depois saber lá procurando em nosso site ou diretamente na bilheteria do Sesc Glória. Dia 27 de setembro, comemoramos os 11 anos do Sesc Glória. Em outubro, teremos palco giratório voltado para o público infantil, uma semana inteira com espetáculos do Brasil inteiro, espetáculos infantis. A gente tem projetos em novembro, a gente tem exposições de arte, vamos inaugurar também 4 exposições de artes. Olha que bacana. Projeto Arte Sesc, Natal Luzes do Centro, que vai acontecer também, grande, que é maravilhoso, né, em dezembro. E vários outros projetos do Programa Cultura nas unidades Sesc, tá? Porque a gente está falando de Sesc Glória, mas vamos relembrar nisso a nossa conversa. Exato. A cultura acontece em todas as unidades Sesc. Aliás, a cultura acontece com o Sesc. Renata, agora me fala, como que vocês selecionam esses artistas? Então, a gente tem uma equipe de programadores nas 8 áreas. Eles fazem uma curadoria, sempre alternando, né? Porque a nossa ideia é sempre trabalhar com a diversidade nessas escolhas. Mas a gente também tá com uma escolha aí. Será que eu dou? Ai, por favor, eu tô ansiosa já. Tivemos uma experiência incrível este ano, que foi abrir o edital Pro Aldeia, né, com inscrições assim, de espetáculos em todo o estado do Espírito Santo, né, e vamos abrir um edital de credenciamento de artistas em todas as linguagens, em todos os serviços artísticos, para comporem, né, a nossa programação de 2025, 2026 e todos os anos, porque é um edital contínuo. Isso vai ampliar cada vez mais o nosso olhar, né, sobre os artistas que estão ainda nascendo no estado, aqueles que já estão e aqueles que estão surgindo, né? Então a gente consegue ter um olhar ampliado sobre isso, um olhar ampliado também para a diversidade das artes no estado do Espírito Santo, e a nossa programação vai ficar ainda mais rica. Renata, muito obrigada pela sua presença, o bate-papo foi excelente, tenho certeza que mais pessoas vão conhecer o que o Sesc tem a oferecer daqui para frente. Eu amei, Tamires, muito obrigada por essa oportunidade. Maravilhoso estar aqui falando do Sesc, só convidar você para juntar com a gente lá no Sesc Glória. E para vocês que estão com a gente até agora, continue nos acompanhando no site da sbrasil.com.br. Até a próxima. Tchau!